Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Já vai deixando o seu like. Caso você ainda não seja inscrito do canal, torne-se inscrito. É uma forma de você contribuir com o meu trabalho e me motivar. É uma forma de você ajudar a expandir os projetos aqui no Sistema de Ensino Monte Carlo e mostrar para o YouTube a relevância dos conteúdos aqui para a plataforma. É uma plataforma de pesquisa, de auxílio ao estudante, ao pesquisador, ao universitário. E é também um trabalho de utilidade pública, acredito eu. Porque o ensino público ele precisa de ajuda e são ferramentas como essas que podem alavancar o conhecimento e a instrução de forma geral. E é uma ferramenta que tanto pode ser utilizado por alunos como por professores. Professores podem utilizar desse meu material em sala de aula. Enfim, é tudo para um futuro melhor. E esse futuro melhor se constrói com conhecimento. Conhecimento aplicado, seja nos concursos públicos da vida, nos cargos de emprego que você vai concorrer, e até mesmo para formar a sua própria opinião contra um Estado opressor. Sem mais delongas, hoje é mais uma aula para o nosso módulo de História. Nas aulas anteriores do nosso módulo de História, eu havia feito uma linha do tempo e mostrando o porquê a Inglaterra ela foi pioneira nesse processo de industrialização. E agora nós vamos, de fato, falar sobre a Revolução Industrial de forma própria. E nós vamos começar falando dessa transição do modo de produção. Quando nós falamos em revolução, nós estamos mostrando, nós estamos dizendo que um sistema que era comum e operante na sociedade, ele sofre uma mudança. E uma mudança tal que vai modificar o ponto de vista, o modo de pensar, o modo de agir, o modo de produzir. Isso pode ser na economia, na área social, na área política. Enfim, quando você observa uma mudança significativa, uma mudança drástica, uma mudança que não lhe permite retroceder, isso é uma revolução. Tá ok? E antes do surgimento das fábricas, o artesanato era o principal meio de organização do processo produtivo dos utensílios básicos do cotidiano. Os artesãos eles conheciam todas as fases da produção de uma mercadoria, porque eles compravam a matéria-prima, eles confeccionavam o produto, eles participavam dessa confecção do início ao fim e vendiam-o no mercado. Às vezes as próprias oficinas eram as próprias lojinhas de venda. E esse artesão ele tinha autonomia, tanto para determinar o tempo como o ritmo do trabalho. E durante o século XV e XVI, houve uma busca por uma aceleração a esse processo de produção. Porque homens de negócios, eles se associaram aos artesãos, desenvolvendo assim um sistema doméstico de negócio, onde nesse sistema doméstico o artesão recebia a matéria-prima e se comprometia a entregar a mercadoria pronta num determinado prazo para o empresário vendê-la. E nesse sistema, o artesão ele ainda tinha o controle sobre o processo de produção, mas ele não era mais responsável pela aquisição da matéria-prima e ele também não era mais responsável pela venda. Então ele perde o acesso à matéria-prima e ele perde o contato com o cliente dele. Esse artesão ele só detém o modo de produção, mas ele perde todo o contato com o comércio externo, que agora quem domina ele é o empresário.
E, na segunda metade do século XVII, começaram a se expandir as manufaturas. Dezenas, centenas de pessoas ficavam concentradas num só espaço e trabalhavam todos os dias por um determinado tempo, por um determinado conjunto de horas. E nesse processo entra um novo personagem, que era o patrão, e esse patrão ele mantinha funcionários encarregados de vigiar os trabalhadores, que no caso era aquele artesão, que era dono da oficina, que ele detinha todo o sistema produtivo, que ele ia atrás da matéria-prima, que ele vendia a mercadoria. Então agora ele passa a ser vigiado. E na manufatura, os trabalhadores não eram donos dos instrumentos de trabalho, nem tinham mais controle sobre o ritmo da produção. E gradualmente eles também perderam o conhecimento sobre a totalidade do processo produtivo, porque agora as tarefas eram divididas e cada pessoa executava apenas uma etapa da fabricação. E isso tudo em troca de um salário fixo. Então observe que não foi uma coisa do dia para a noite. Essa mudança ela foi acontecendo progressivamente e as pessoas nem se deram conta do que é que estava acontecendo. E na metade do século XVIII, com a Revolução Industrial já a todo vapor, a manufatura ela foi substituída pela maquinofatura, onde os motores a vapor que foram aperfeiçoados por James Watt, isso em 1769, eles começaram a mover as máquinas, aumentando a velocidade e a precisão da produção. E agora o trabalhador ele era limitado a alimentar a máquina, controlar a velocidade dela e zelar pela sua manutenção. A busca de lucro ela tornou-se mais intensa com a fábrica, com a introdução da máquina a vapor nesse sistema. A concorrência do mercado levou a indústria a investir na melhoria técnica da produção e no uso de novas fontes de energia e novas formas de logística também. Por exemplo, com a invenção do barco a vapor e a inauguração das ferrovias, ficou mais prático, ficou mais rápido a comunicação entre os países e a possibilidade de transporte de um volume maior de mercadoria. Um dos símbolos desse período foi o tear mecânico, que por sua vez deu início à mecanização da tecelagem e à aplicação do motor a vapor na indústria têxtil. Lembrando que a indústria têxtil ela tem todo um conceito para que ela seja o exemplo, né? Que ela fosse o símbolo de todo esse sistema. A concentração dos trabalhadores no mesmo espaço, a divisão de tarefas, o fim da autonomia do artesão e o surgimento do patrão, além da introdução da própria máquina a vapor, foram mudanças fundamentais que marcaram o surgimento, né, das fábricas e das indústrias propriamente dita. Com a mecanização, o trabalhador passou de produtor a operador de máquina, pois dominava apenas uma etapa do sistema de produção e não todo o processo. As máquinas contribuíram decisivamente para criar um novo conjunto de valores e uma nova mentalidade. O mercado se tornou mais impessoal, os trabalhadores eles não conheciam mais os consumidores, eles estavam limitados unicamente a operar uma máquina. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais o ritmo da vida e do trabalho deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza, pelo ritmo do corpo, e passou a acompanhar o ritmo da máquina. O ser humano passou a depender da tecnologia e a eficiência passou a ser medida pelo menor tempo gasto numa produção. Em outras palavras, é nesse momento que faz sentido a nossa expressão de hoje, quando nós falamos que tempo é dinheiro. E, como todo sistema, né, esse sistema ele criou uma nova sociedade. Da mesma forma que havia a sociedade feudal, da mesma forma que havia a sociedade colonial, nós também vamos ter a sociedade industrial.
E o sucesso do sistema de fábricas não apenas elevou a produtividade e disponibilizou para o consumo artigos novos e mais baratos. Baratos por quê? Porque ele é produzido em quantidade, ele é produzido em série. E com um negociante, né, comprando matéria-prima em quantidade, ele produzindo com encercamentos essa matéria-prima em quantidade, então barateou-se o custo de uma produção. Então, consequentemente, nós vamos ter produtos com rapidez, qualidade dentro de um mercado a um preço mais em conta. E talvez uma das mudanças mais importantes produzida pela grande indústria tenha sido justamente a configuração de uma nova sociedade, com a consolidação de duas classes antagônicas. Que classes são essas? A burguesia e o proletariado. A burguesia, agora eu vou falar sobre a origem desse empresário, né? Então ele é uma classe social, a burguesia, constituída de proprietários das fábricas, das máquinas, dos bancos, do comércio, das redes de transporte e das empresas agrícolas. E a origem desse termo burguesia vem de burgo, que foi o aglomerado urbano na Idade Média, onde os habitantes desse burgo, dessa região, se dedicavam, já naquele momento, ao comércio e ao artesanato. E a partir do século XVIII, a burguesia impôs cada vez mais seu domínio sobre a sociedade. Ao longo de todo o nosso módulo de história até aqui, eu venho falando para você pegar os detalhes de todos os eventos históricos que vão ocorrendo, principalmente os que ocorreram dentro da Idade Média, com o sistema feudal em si, de toda aquela dinâmica social e econômica que ocorriam dentro daquele sistema, e o que acontecia ao paralelo daquela sociedade, que era o burguês, que era o habitante de fora dos muros do feudo, aquele marginalizado, mas aquele marginalizado que ele dominava de comércio, que ele entendia de artesanato, ele entendia de mercantilismo. É dali que vai se originar as pessoas com renda para se introduzir entre as nobrezas. Eles não são nobres de nascimento, mas vão comprar títulos de nobreza quando ocorre a crise do sistema feudal. E agora, com participação na tomada de decisão política, eles vão ter também o seu ponto de vista no meio econômico. E é o que acontece aqui na Revolução Industrial. Eles já possuíam toda essa expertise, só que faltava só a oportunidade para colocar em prática. E essa oportunidade ela vai acontecer ao longo do tempo na Inglaterra, por todos os motivos que eu já citei na aula anterior, ou nas duas aulas anteriores, melhor dizendo. E a outra camada social, que seria o proletariado, que é a classe social composta pelo operariado, que vive do salário que recebe. Por quê? Porque ele não tem meios para sobreviver por conta própria. Ele não detém os meios de produção e de logística. Ele não tem renda. Então, ele precisa vender a sua força de trabalho, que é tudo que ele tem, em troca de um salário. Só que esse salário ele não paga apenas, na verdade, esse salário estipulado, ele paga apenas uma parte do trabalho do operário na fábrica, de um modo geral, em qualquer sistema de produção. E o restante da sua produção é apropriada pelo capitalista, pelo dono dos meios de produção. Para dar um exemplo prático do que esse tópico ele diz, vamos colocar, por exemplo, um mercado. Um mercado atacadista, um mercado varejista, enfim. Vamos, por exemplo, um mercado varejista. Esses mercados de bairro que tem lá... Vamos botar um mercado médio aí de bairro com 5 ou 6 funcionários. Vamos chutar 10 funcionários, vai. Ao salário mínimo hoje, ele está, na data da publicação desse vídeo, ele está em R$ 1.200, R$ 1.220, se eu não me engano. Para 10 funcionários, isso aí seriam
seriam R$ 12.000. Esses R$ 12.000 no mercado de bairro, com 2 checkouts, organizado, 2 portas, para poder gerir comércio ali naquela região, vamos chutar aí por alto que esses R$ 12.000 ele faz em um dia de operação. Então, um dia de venda dentro desse mercado pagaria o salário dos 10 funcionários. No sistema econômico atual, eu acho que um mercado com uma venda menor do que 12.000, ele não se sustentaria, tá? Dado ao índice de cesta básica, aos índices do DIEESE, o custo de vida de modo geral, eu acho que seria o arrecadamento mínimo de um mercado para se sustentar nesse comércio tão dinâmico, R$ 12.000, ele com 10 funcionários para sustentar. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero exemplificar, é que por muitas vezes um dia desse trabalhador nesse mercado pagaria o seu salário. Um dia de venda desse empresário pagaria o salário de seus funcionários. E o resto, uma parte seria fornecedores, outra parte seria manutenção. Tipo, 10% disso aí é manutenção da sua, agora sim, falando da arrecadação do mês, arrecadação bruta do mês, já tirando o funcionário, que isso aí ele matou no primeiro dia de operação. Então, 10% de sua arrecadação dos 29 dias restantes, 10% seria fornecedor, uns 20% aí para manutenção, e os 70% restante ficaria com ele. Infelizmente é a nossa realidade. E você que não quer saber de estudar, você que não quer saber de se qualificar, você que não quer saber de se instruir e de ocupar um cargo de destaque na sociedade, vai continuar sendo massa de manobra e oprimido pelo sistema capitalista. E se você acha que o seu cartão de crédito ele te salva no fim do mês, aí infelizmente você está se afundando muito mais, porque cartão de crédito ele não se paga sozinho. É aquela jogada capitalista, né? Te dando a falsa impressão de progresso, onde você ganha apenas um salário mínimo, mas acaba gastando 2. Aí não precisa ser gênio matemático para entender que essa conta ela não vai fechar. Agora, sem fugir aqui do assunto, vamos voltar. A diferença entre burgueses e proletariados estava presente na fábrica e na vida cotidiana das cidades. As áreas mais ricas ficavam, em geral, mais próximas do centro e recebiam muito mais atenção dos administradores, né? E já os administradores, aí eu já me refiro à esfera política de modo geral. Já a população operária, ela comprimia-se em bairros de ruas estreitas, mal iluminadas e sujas, tomada de mendigos, onde imperava a prostituição, o desemprego e a violência. E, para finalizar, os impactos ambientais causados pela industrialização. Além de todas as mudanças, né, que ocorreram com a Revolução Industrial, imperava-se a crença de que os recursos naturais eram infinitos e estavam a serviço do ser humano. Não havia, no século XVIII, a ideia de que o consumo desenfreado de matéria-prima e o uso de combustíveis fósseis pudessem causar danos ambientais, em muitos casos irreversíveis, e alterações climáticas que afetariam a vida humana até hoje. Atividades industriais de larga escala, ela acarretou grandes impactos ambientais na Inglaterra, e a instalação de fábricas levou à poluição das águas do rio, do ar e a alteração até do habitat de espécies da natureza. A construção de ferrovias e de novas fábricas acarretou a derrubada de grandes áreas de vegetação. A população dos grandes centros industriais cresceu desordenadamente, causando problemas, né, como o acúmulo de lixo e dejetos, e, consequentemente, vai gerar doenças. Atualmente, o modelo de produção implantado com a Revolução Industrial
ele sofreu e sofre inúmeras críticas, e na tentativa de reduzir as agressões ao meio ambiente, investe-se muito em pesquisa de desenvolvimento para novos métodos de produtividade. Além disso, campanhas de estímulo ao consumo consciente dos recursos naturais e ao reuso e à reciclagem de materiais procuram diminuir o uso da matéria-prima no dia a dia. E dessa forma procura-se, né, garantir a qualidade de vida das populações atuais e a qualidade de vida ou a possível sobrevivência, né, ou a possibilidade de viver em um mundo já completamente devastado pelo progresso, diga-se de passagem. Então seria uma forma de garantir a sobrevivência da geração futura. Não sei se dá, mas pelo menos estão tentando. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Fiquem todos bem. Nunca se esqueça de que conhecimento é poder. E ainda dá tempo de você mudar o jogo. Basta você tomar uma atitude. Até uma próxima.